Boa. Que honra estar aqui com vocês, estar com essa casa cheia, que coisa especial. Muito obrigado por terem vindo. Eu acho que o nosso tempo é o que a gente tem de mais precioso, então obrigado por quererem passar o tempo de vocês aqui comigo. Eu vou tentar honrar o tempo de vocês da melhor forma possível e eu tentar entregar o máximo que eu consigo em 1 hora, de verdade. Foi desafiador o que trazer, o que não trazer. 1 hora é muito pouco para a gente conseguir entrar a fundo nesse tema que eu venho estudando há mais de 10 anos. E eu vou tentar deixar um pouco de tempo no final para as perguntas. Então, o tópico da palestra é o que não te contaram sobre felicidade. E eu espero que eu consiga trazer alguns insights importantes para vocês. Então, como é que vai ser a dinâmica de hoje? Eu vou me apresentar muito rapidamente, eu não quero perder tempo com isso. Depois a gente vai olhar para o contexto dos dias de hoje. Eu quero perder um tempo aqui, gastar um tempo, investir um tempo nisso, porque eu acho que é importante olhar para os dados e entender bem o que está acontecendo, o que os dados nos mostram nos tempos atuais. Depois a gente vai entrar no que é felicidade, o impacto da felicidade, porque ela é importante, o impacto dela nas organizações. A gente vai entrar no meu modelo de felicidade, que eu desenvolvi no meu mestrado na UPenn, e por fim, conclusão e takeaways. Eu vou passar bem rápido por tudo, vocês podem ficar à vontade para tirar fotos, mas no final vai ter o que eu acho que é realmente fundamental vocês levarem. As poucas coisas, o resto é mais para inspirar, e eu sei que vai ser muita coisa, não dá para levar tudo. Então, quem é o Diego de maneira rápida? Faz mais de 10 anos que eu estudo felicidade, que isso é a minha vida. Eu sou de Porto Alegre, eu tenho 29 anos, hoje em dia moro em São Paulo. A minha graduação foi em felicidade, eu me formei na verdade em psicologia, estudando em 4 faculdades diferentes, fui o único brasileiro a estudar no Butão, publiquei artigos para a ONU, para a União Europeia, para lá. Eu estudo felicidade nos mais diversos tópicos que vocês possam imaginar. Tudo que tem a ver com felicidade eu estudo, gosto de estudar, seja políticas públicas, arquitetura, educação. Então, viajei o mundo inteiro também na minha formação. Assim, fui para 47 países, estudando em várias escolas modelos ao redor do mundo, sempre estudando esse tópico de felicidade, que é um tema muito amplo, que é um grande guarda-chuva para muitas outras coisas. Mas o que me inspira é entender o que faz elevar a vida humana, o que faz constituir uma boa vida. É sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Para mim, viver tem mais do que só sobreviver. Acho que tem muitas linhas que estudam, principalmente dentro da psicologia, que estudam os transtornos e como aliviar os transtornos. Isso é muito importante, foi onde a gente mais focou, por uma questão óbvia, que tem muita dor aí, mas para mim tem uma outra área que é muito importante, que é como a gente elevar do 0 para o 10, como que a gente pode atingir a nossa melhor versão. Acho que é importante falar, academicamente, eu fiz meu mestrado na UPenn, onde foi fundada a ciência da felicidade, a psicologia positiva. Eu estudei com o Morten Seligman, que está aí na foto, que é o fundador do campo. Eu acho que é importante falar mesmo que rapidamente de mim, para vocês entenderem a minha posicionalidade, da onde que eu estou falando. Eu joguei tênis profissional também no começo da minha carreira. O que eu faço hoje em dia? Hoje em dia eu sou palestrante em algumas empresas, consultor em toda a parte de RH estratégico, porque eu entendo que só dar treinamento sobre felicidade acaba sendo muito raso. Para a gente transformar, realmente a gente tem que mudar a cultura, e para mim cultura não é essa coisa que está no ar, meio etérea, como as pessoas falam. Para mim cultura existe através de processos. Os processos ditos e escritos e os não ditos. A reunião começa no horário ou não começa no horário? Quem que fala primeiro? Quem que pode falar nessa reunião? Qual é o jeito que a gente se veste? Tudo isso é cultura. Tudo isso, na verdade, são processos. Se a gente muda esses processos por tempo suficiente, a ponto que as pessoas acreditam nesses processos, a gente muda a cultura de uma empresa. Para mim é tão simples quanto isso. Além disso, eu atendo pacientes desde 2018. Como eu falei, sou formado em psicologia. Adoro atender, me especializei em atender pacientes funcionais que querem viver a sua melhor versão. E dou aula em algumas instituições, como a Fundação Dom Cabral, a Startse e a Human. Deu de falar de mim, né? Vamos falar um pouquinho do contexto do nosso presente, que eu acho que é fundamental para essa história. Primeiro ponto que a gente deveria falar, eu acho que sempre que a gente vai falar qualquer coisa de momento presente, é que a gente vive o melhor momento da nossa história, em termos factuais. Aqui eu trouxe só o que é mais importante, que é a expectativa de vida. Então a gente vive 1 vida e meia a mais do que a gente vivia se a gente nascesse no Brasil em 1900. Não tem nada mais relevante do que isso. Porque se a gente começa a discutir o quanto que uma vida é importante, aí a gente volta para a estaca zero.
A gente aumentar a expectativa de vida é fundamental. E não só a gente aumentou a expectativa de vida, isso é só o que eu quis trazer. A gente vive não só mais tempo, a gente vive muito melhor. Uma pessoa de 70 anos hoje é muito mais saudável e ativa na média do que uma pessoa de 70 anos há 50 anos atrás. Não tem nem comparação. Em todos os termos factuais, a gente tem muito menos violência hoje em dia, a gente gasta muito menos tempo com trabalhos de casa, que está sempre nos rankings com as coisas que mais diminuem a nossa felicidade. Nunca tão pouca gente passou fome, né, percentualmente, em termos de mundo, nunca teve tão pouca guerra como um todo. Isso aqui não é para dizer que o mundo está bom, tá, pessoal? Acho que assim, é um absurdo a gente ter 9,8% da população mundial passando fome. Tudo que a gente produz de comida e tudo que a gente tem de tecnologia. Então, de nenhuma maneira isso aqui é para dizer que está tudo bem e que a gente não precisa fazer nada. De nenhuma maneira é para dizer que a gente chegou onde a gente chegou pelo simples acaso. Tá? A gente chegou onde a gente chegou por esforço, tá? Pelo nosso senso de agência e a nossa capacidade de melhorar as situações. Tá? Eu adoro lembrar de alguns dados importantes. Então, Roma antiga, tá? Ano zero, tinha água encanada. A gente ficou 1.500 anos depois sem ter na Idade Média. Então, assim, o progresso, ele não vai sempre para o lugar positivo, ele não vai sempre melhorando. Tem um esforço contínuo que tem que existir para ele continuar melhorando. Ao mesmo tempo que a gente vive a melhor época da nossa história, em nenhum outro momento foi melhor, em termos factuais, a gente não está sentindo isso, de fato. Então, níveis de felicidade, nível mundo, a gente tem pouco histórico, tem alguns países como os Estados Unidos que a gente tem muito histórico, mas resumidamente nosso nível de felicidade está igual a nível mundo, tá? Mesmo com todas as melhoras que a gente tem. Muito provavelmente porque a gente está aumentando a felicidade de quem estava mais embaixo dessa pirâmide, aqui a gente está falando de pirâmide social, econômica, tá? As pessoas estão sofrendo um pouco menos e as pessoas de cima estão sofrendo um pouco mais, tá? Com mais transtornos. O fato é que é muito estranho a gente ter melhorado tanto em termos factuais e não ter conseguido aumentar o nosso nível de felicidade. Tá? Além disso, a gente tem aumentado o nosso nível de ansiedade. Tá? Eu não acho que nos níveis que as pessoas falam e do jeito que as pessoas falam. Tá? Então aqui a gente olha os números, a nível mundo a gente aumentou 18%. Tá? Vocês notam como o Brasil está pior que o resto do mundo. Tá? O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Eu não acho que é tão simplista as respostas do porquê que o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Acho que é super complexo. Eu acho que tem um quê genético e um quê antropológico, cultural e linguístico nisso, porque o país mais ansioso do mundo é Portugal. Tá? Mas pode ter muitas outras coisas aí, pode ter Portugal se sentir o país mais pobre da Europa e por isso ser mais ansioso, pode ter outras variáveis aqui dentro. Tá? Mas de fato o Brasil já era muito mais ansioso que o resto do mundo, como vocês podem ver, e aumenta numa porcentagem muito maior. Tá? Mas não me parece que é do mesmo jeito que as pessoas falam, porque parece que está triplicando, quadriplicando a ansiedade, não é isso que está acontecendo. Tá? A nível de depressão, a gente tem um aumento considerável, ruim, pensando que o mundo está melhorando, mas de 10% a 11% a nível mundo, 10% Brasil e 11% nível mundo. Tá? E aqui eu acho um dado importante também, a gente tem uma diminuição das taxas de suicídio ao redor do mundo. Isso é muito relevante. Isso é algo muito positivo. A gente no Brasil tem um aumento expressivo de taxa de suicídio, isso é um grande problema, e nos Estados Unidos também. A gente tem uma mania no Brasil de achar que mundo é Estados Unidos. A gente sempre se compara com os Estados Unidos e acha que o que está acontecendo nos Estados Unidos é mundo. Está aumentando os Estados Unidos, está aumentando no mundo. E acho isso bem problemático. Falando de uma pessoa que fez faculdade nos Estados Unidos, mestrado nos Estados Unidos, adora os Estados Unidos, não tem nada contra os Estados Unidos. Mas é muito problemático a gente achar que os Estados Unidos é benchmark para tudo. Os Estados Unidos não é o melhor em nada. Nem no ranking de felicidade, nem em PIB, não tem nada que eles são número 1 no mundo a não ser no exército. Mas aí tem muita coisa que são muito boas. E daí eu queria falar um pouquinho do que explica isso. Quais são as coisas que explicam a gente ter melhorado tanto como sociedade, mas ao mesmo tempo não está se sentindo mais feliz. E até em alguns rankings, como de ansiedade e depressão, a gente está aumentando. Eu acho que tem alguns pontos. Um é rede social. A rede social é muito problemático, a gente se compara o tempo todo, a gente está se desconectando como pessoas. Eu era um cara mais entusiasta de rede social no começo, nunca achava que era as mil maravilhas, mas achava que poderia ter algumas coisas positivas que iam sair dali. Como vocês devem saber, a ciência demora um tempo para descobrir, então os primeiros estudos conclusivos de causalidade de rede social e transtornos psicológicos são publicados em 2023 pelo Jonathan Haidt e pela Jean Twenge, estudos muito conclusivos mostrando o mal que faz, em sua grande maioria. Então, assim, quanto mais a gente puder consumir menos rede social, melhor. A rede social ela nos tira a intencionalidade do que a gente está fazendo.
A gente só está ali indo no feed vendo qualquer coisa, que é muito diferente, por exemplo, quando a gente consome o YouTube, que a gente está escolhendo ali um vídeo mais longo que a gente vai de fato aprender. É importante a gente estar com essa intencionalidade daquilo que a gente está fazendo. Um outro ponto é o quanto que o nosso senso de eu foi crescendo. Então a gente está vendo cada vez mais uma sociedade individualista e tem muita tecnologia que está permitindo a gente se tornar uma sociedade mais individualista, que a gente consegue mais, seja por causa do iFood, pela máquina de lavar roupa, pela máquina de lavar louça. Tem inúmeras coisas que permitem, a gente tem até robô que faz, varre a casa pra gente. Então todas essas coisas nos permitem ser mais individualistas. Só que isso é um grande problema, porque o nós é o que nos dá a sustentação. Então vamos pensar antigamente. Antigamente as famílias eram mais estáveis, isso é, as taxas de divórcio eram muito menores. Se tinha mais irmãos, tinha mais filhos. Os irmãos também me davam uma base. As pessoas moravam a vida inteira no mesmo bairro. Então trocavam de casa, óbvio, moravam sozinhos, mas no mesmo bairro, mantinham aquilo ali. Naquele bairro eu conheço todas as pessoas, eu sinto que aquela praça é a minha praça, eu tenho que cuidar dessa praça, é a escola que eu estudei, meus filhos vão estudar, é tudo nosso, né? Tem toda uma área de estudo sobre isso que é commons, né? Aquilo que é comum. Quando a gente sente que o commons, a praça, é minha e de todo mundo, eu cuido mais. Quando eu sinto que a praça não é de ninguém, isso se torna um problema. Quando a gente começa a mudar muito mais, não só de bairro, de cidade, de país, a gente começa a perder isso, tá? A religião era muito mais forte antigamente, e a religião nos dá um senso de acreditar nesse divino e nos dá um senso de comunidade também nas pessoas que eu estou ali trocando, que eu sinto que vão me dar o suporte que eu preciso. E a gente era como um todo, em todos os países, a gente tinha uma tendência a ser mais patriota do que a gente é hoje em dia. Hoje em dia ser patriota é quase ser xenofóbico, as religiões estão perdendo força. Algo que eu não falei é, a gente vive o melhor momento da nossa história, mas ao mesmo tempo a gente vive o momento mais instável do mundo. A gente não sabe para onde vai. Nunca o mundo mudou tão rápido. Isso nos dá muito medo, né? Porque a gente não sabe. Como é que está o mercado de trabalho daqui 5, 10 anos? Não tem nem ideia, ninguém sabe. Está tudo mudando muito rápido. A gente nunca teve um mundo com tanta oportunidade, mas também nunca teve algo tão instável. Os empregos são muito mais instáveis hoje. Isso nos dá medo, nos dá ansiedade. E daí quando a gente olha quem é a nossa base, não tem ninguém. É a gente com a gente. Então construção de rede é algo fundamental. Aqui eu acho que um contexto histórico é importante. Até 1980 nunca existiu um momento onde jovens ficaram milionários. A partir de 1980 em Nova York, onde pessoas muito jovens vão dominando o mercado financeiro, principalmente em private equity, em ações, em fusões e aquisições, trabalham muitas e muitas horas, é uma loucura. Os yuppies, para quem é mais velho, lembra um pouco, aquela galera que cheirava cocaína, trabalhava que nem uns malucos. No filme O Lobo de Wall Street mostra um pouco do que era aquilo. Acho que o filme é uma sátira, eu adoro o filme, mas não era exatamente assim. Tem muita gente que ganhou dinheiro de maneira lícita e correta, só que eram essas loucuras de uma quantidade de horas de trabalho muito malucas, né, que só se drogavam para conseguir trabalhar tudo aquilo. Mas de fato elas faziam dinheiro muito mais rápido. E com isso estoura a bolha. Qual bolha que é essa que estoura? Estoura a bolha de eu achar que não tem o que eu posso fazer. Porque até então, vamos lembrar como é que era antes. Eu fazia faculdade, daí eu entrava numa grande empresa, um Banco do Brasil, ou qualquer outra empresa grande, não precisava ser estatal, qualquer outra empresa grande. Aí eu entrei aqui, daí talvez eu vou fazer um pós-graduação, e eu não preciso ter nada de errado, eu não posso ter nada de errado, senão vou ser demitido, tenho que trabalhar direito, minimamente direito, mas não tem muito que eu posso fazer para acelerar mais minha carreira. É isso. Das 6 da tarde eu vou para casa. Então tem um lado muito ruim, que eu não tenho tanta opção, mas tem um lado muito bom, que eu posso desconectar, que eu sinto que a minha vida está nos trilhos, eu estou seguindo. No momento que eu vejo que dá para fazer muito mais dinheiro se eu trabalhar muito mais, eu começo a ter esse peso da escolha, que eu vou ter que escolher sozinho. Será que eu trabalho mais tempo e eu vou fazer mais dinheiro? Mas eu vou ficar com menos tempo com a minha família, eu vou ter menos tempo com meus amigos. E eu começo a ter 1000 escolhas que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Isso acaba sendo muito pesado pra gente e contribui para essa ideia tanto de sociedade líquida do Bauman quanto de sociedade do cansaço do Byung-Chul Han. Vocês entendem que o que constitui, o que dá sustentação à nossa sociedade de hoje, talvez as duas coisas que mais deem sustentação é o capitalismo e a Revolução Francesa. A ideia central dos dois, o capitalismo, para citar Adam Smith, pai do capitalismo clássico, é a ideia de se eu tiver 3 padarias, é melhor que eu tenha uma padaria. O pão vai ser melhor e mais barato. É a mão invisível do mercado. Então perceba aqui que mais opções é melhor, certo? Revolução Francesa, a ideia é liberté, égalité, fraternité.
A liberdade é um dos 3 pilares. Eu preciso ter liberdade para escolher as coisas que eu vou fazer. Eu preciso ser livre. Com isso, a sociedade vai se desenvolvendo e cada vez nos dando mais opções. E a gente nem nota, a gente nem para pensar nisso, mas achando que sempre mais opções é melhor. Se eu tenho mais opções de filme para ver, eu vou ser mais feliz. Se tenho mais opções de carro para comprar, eu preciso sempre de muita opção. Só que a verdade é que isso não é verdade. Isso se chama paradoxo das escolhas, que o Barry Schwartz, que foi um professor no mestrado, descobriu, mas que é algo que ficou muito grande, muito famoso, que é, verdadeiramente, 3 padarias é melhor que uma, mas 50 padarias é pior que 20. Porque tem um número que eu chego e daí cada coisa específica, para restaurante é uma, para número de carros, cada coisa é um número diferente, mas o ponto é que nem sempre mais é melhor. Porque começa a virar um peso, tudo eu tenho que escolher, eu tenho que maximizar tudo. A gente perde tempo escolhendo o filme, vira estressante, qual filme a gente vai ver? Não escolhe. Qual comida a gente vai? Aí não escolhe. A gente fica ali no Netflix olhando um, olha outro, quando vê passou 45 minutos, a gente não viu nada, daí já está muito tarde, se a gente começar a ver um filme agora, vai dormir tarde, melhor não ver filme. Então assim, o resumo, já começa a primeira dica para viver melhor, é que a gente consiga tomar rápido essas decisões que são muito pequenas. Tá na dúvida, vai qualquer um dos dois, para essas coisas muito pequenas. Aprende a se satisfazer com o bom o suficiente. Tá na dúvida de qual restaurante ir, tanto faz, só vai. Para de perder tempo, para de cansar. A gente está cansado de escolher tanto. A gente está cansado como sociedade. A gente nunca trabalhou tão pouco. Eu tinha trazido os gráficos aqui mostrando como a gente trabalha menos hoje em dia. Mas para qualquer pessoa, se tu não olha o gráfico, tu não acredita. Não. Correria. Tu conversa com qualquer pessoa, preciso te falar isso. Como é que tá? Tá correria? Tá puxado? É sempre isso, porque essa é a sensação que a gente tem, porque a gente não se permite mais tempo para parar. E as grandes ideias do mundo sempre vieram quando a gente estava fazendo nada. Pensa nas grandes inovações do mundo, geralmente aconteceram por cientistas que tentavam aquilo, uma hora iam caminhar e tinham uma ideia, uma hora iam tomar banho e tinham uma ideia. É o poder do ócio criativo. Hoje em dia, só no banho que a gente não mexe no telefone. Porque caminhar, a gente está mexendo no telefone, a gente está ouvindo um podcast, a gente está sempre fazendo alguma coisa. E olha lá, tem gente que no banho, eu conheço gente, várias pessoas inclusive, que no banho ficam escutando podcast, põe bem alto. Então assim, é verdade, a gente não se permite mais tempo para não fazer nada. E daí o tempo vai escorrendo entre os nossos dedos. E a gente vai ficando exausto. Bom, deu de contexto do mundo. Espero que tenha servido um pouco e saído alguns insights interessantes. Mas afinal, o que é felicidade que a gente está falando aqui? Primeiro que a felicidade é um paradoxo. A gente busca felicidade o tempo inteiro, é tudo que a gente quer, é ser mais feliz. Todo mundo, tudo que a gente faz o tempo inteiro. Vocês terem escolhido vir nessa palestra, porque vocês achavam que era a palestra que ia fazer vocês mais felizes. A roupa que vocês escolheram colocar, o jeito que vocês estão com a perna cruzada ou não, é porque vocês estão sempre pensando o que mais vai maximizar a minha felicidade ou diminuir minha infelicidade. Por isso que eu acho que vale a pena a gente olhar o que a ciência tem para dizer disso. Ao mesmo tempo que ela é a nossa meta, né, a gente quer ser mais feliz e ela nos dá essa direção e ela é super importante, a gente nunca chega nela, ela mora na jornada. Então tem um paradoxo interessante aqui, que a gente tem que aceitar que eu nunca vou ser o 100% feliz. Eu vou ter que curtir a jornada, eu vou ter que aprender a curtir. E aprender a curtir a jornada é aprender a estar no momento, presente, e desligar um pouco. Então, felicidade para a ciência é sinônimo de bem-estar, satisfação, contentamento, eudaimonia, ataraxia. O que eu mais gosto, que é o que uso no botão, que é paz interior. Tem uma frase que eu adoro, que é: felicidade é paz e não prazer. Acho que esse é o ponto central. Então, felicidade é muito diferente de prazer e alegria. Prazer e alegria são sentimentos momentâneos, que eles acontecem agora. Se eu contar uma piada aqui, talvez várias pessoas vão rir. Não quer dizer que vocês ficaram mais felizes por causa disso. Óbvio, quando a gente fala de uma vida feliz, a gente está falando de uma vida que tem momentos de alegria. É difícil eu pensar numa vida feliz que não tem momentos de alegria. É importante eu conseguir cultivar essa alegria. O problema está numa sociedade que quer estar alegre e sorrindo o tempo inteiro. O que é simplesmente impossível. Porque a gente tem o nosso basal, a gente precisa voltar pro normal, não importa o quão boa for a nossa vida, a gente se acostuma com ela. E é importante a gente se acostumar por vários pontos. É um processo de habituação clássico. Essa felicidade que a gente está falando aqui, ela é sinônimo de inteligência emocional também. Porque ela inclui a importância dos momentos de tristeza. A teoria U do Otto Scharmer vai falar muito isso.
É importante eu, às vezes, me desconstruir, eu entrar numa crise, uma empresa entrar numa crise para se reconstruir de um outro jeito. Eu preciso me permitir sentir, ou a teoria do luto da Kubler-Ross, eu preciso sentir, se meu pai morre amanhã, e eu chego no velório dele e falo, internamente falo, eu não vou chorar, eu sou de felicidade, eu choro, lido bem com a morte. Se eu não me permitir chorar, eu reprimo essa sensação e a chance de eu ter depressão em 6 meses, 1 ano é muito maior. Isso é clássico, isso é Freud, isso é básico na psicologia. A gente não pode reprimir os nossos sentimentos. O que a gente está falando aqui de felicidade é que se meu pai morre amanhã, eu vou estar triste, muito provavelmente eu vou chorar, mas eu vou entender que eu estou triste porque meu pai morreu. Eu não posso deixar com que essa tristeza comece a invadir e contaminar todas as outras felicidades da minha vida. A ponto que eu não quero mais trabalhar, dane-se o trabalho, que saco, qual é o sentido disso tudo? Não quero mais comer, não quero mais treinar, não quero mais ver meus amigos, aí eu começo a entrar num estado depressivo. Tá? Fica clara a diferença? Então, nesse sentido, felicidade é o oposto de depressão, tá? Enquanto que alegria e prazer é o oposto de tristeza. Tá? Posso estar triste com algo, faz parte da vida, é importante. Que nem a pessoa pode ter depressão e no stand-up comedy tá risada, ninguém pode olhar pra ela, tava rindo, então não tá deprimido mais. Não é assim que funciona. Daqui uns pontos, os dados que vocês talvez já tenham visto várias vezes. A felicidade aumenta tudo, melhora tudo na tua vida, tá? Quando a gente está se sentindo bem. Entendam que felicidade não é o sentimento de felicidade propriamente dito, mais popularmente conhecido, mas quando a gente se sente bem com a gente mesmo, está se sentindo em paz, tá? Qualquer sentimento positivo que está dentro da gente, tá? Que não seja momentâneo, que seja a nossa análise da vida como um todo. A gente vive mais tempo, a gente produz melhor, a gente fica menos doente, a gente vive até 10 anos a mais, tudo melhora, tá? Esse gráfico aqui, eu acho que é o gráfico mais importante já feito na história da ciência da felicidade. Tem um óculos aqui no meio, não é o meu. Mas não pise. É o gráfico mais importante já feito. Por quê? Porque é o que ele mostra causalidade. Esse gráfico foi publicado em maio de 2023. Tá? O que ele está mostrando? Está mostrando que felicidade causa aumento de lucro, de lucratividade, distribuição de dividendos e o valor das ações. Até esse momento, até maio de 2023, a gente não tinha causalidade para empresas. A gente conseguia provar que indivíduos que estavam mais felizes performavam melhor. Mas a gente não conseguia provar que uma empresa inteira mais feliz performava melhor. O que foi feito aqui de maneira muito simplificada pelo Jean-Emmanuel Deneve? Ele mediu o nível de felicidade, se eu não me engano a gente está falando de quase 2.000 empresas listadas na Bolsa, 1.900 e alguma coisa empresas listadas na Bolsa nos Estados Unidos. Mediu o nível de felicidade dessas empresas, tá? E depois vai olhando depois, tá? Percebam, isso aqui é o índice das 100 empresas mais felizes, tá? Cara, controlando todos os fatores que vocês podem imaginar, indústria, tudo que você pode imaginar tem que controlar esses fatores, né? E percebe como a gente sempre ganha de todos os outros rankings, de todos os outros fundos, S&P 500, Nasdaq e tudo mais. Mesmo que a gente mediu isso um pouquinho antes de 2021, tá? E mesmo em janeiro de 2025 continua ganhando. Tá? Então isso é muito relevante para o campo, eu realmente acho que vai dar um boom na atenção que as empresas dão para isso. Aqui tem só mais um monte de dados sobre isso, só mostrando o quanto que isso é importante. Talvez o dado mais importante aqui é que a indústria que tu tá só corresponde a 13,5% do teu nível de felicidade. Porque as empresas gostam muito dessa desculpa, né? É que a minha indústria, ela não é feliz. É marketing não é feliz. Ou a gente trabalha com café não é feliz. Só 13,5% do nível de felicidade pode ser explicado pela tua indústria. O resto é cultura. Bom, aqui acho que vale a pena a gente entrar, só para entrar um pouco mais a fundo em felicidade organizacional. Imagino que vários de vocês trabalham nas empresas. Quais são os 6 motivadores? O que causa a felicidade dentro das organizações, tá? Uma é a sensação de desenvolvimento, a pessoa sente que ela está aprendendo ali. Outra é os relacionamentos, diga-se de passagem, os relacionamentos é o que mais aumenta o nosso nível de felicidade dentro das organizações, a gente vai ver aqui também na nossa vida. Senso de liberdade e autonomia. Tá? Realização, que eu sinto que algo que eu estou fazendo está crescendo. Tem um estudo de Harvard que eu adoro, que mostra que a coisa que mais diminui a felicidade dentro das organizações é quando eu me esforço muito para um projeto, muito, esforcei, às vezes virei noite, não sei se virou noite, mas foi até muito tarde, me dei mais do que eu precisava dar, e do nada, ninguém olhou pro projeto. Não deram uma explicação, porque foi enterrado. Nem olharam a apresentação que eu fiz. Não sei porquê. Falaram que era urgente, me matei fazendo e... Isso é o que mais destrói o meu senso de realização. Cara, eu sou um pateta. Né? Falaram que era importante, eu achei que era mesmo, dei o meu sangue aqui, pra quê?
Remuneração, obviamente, quanto que a gente ganha é muito relevante para quanto a gente vai estar feliz ali. E saúde no geral. E aqui saúde a gente está falando de saúde física e saúde psicológica. Bom, eu acho que não seria tão legal falar de felicidade se felicidade fosse um set point genético e a gente não conseguisse melhorar. Mesmo assim, eu acho que seria interessante, mas o fato é que não é um set point genético. Felicidade é como qualquer outra habilidade. Pense em futebol. Se eu tivesse jogado futebol desde que eu nasci e me esforçado o máximo, com certeza eu não ia jogar tão bem quanto o Neymar. Certo. Até porque eu joguei um pouco de futebol, eu lembro da minha habilidade. Não era tão ruim, mas assim, nada perto do Neymar. Mas com certeza, se eu tivesse me esforçado muito e o futebol fosse minha vida, eu ia jogar muito melhor futebol hoje do que eu jogo hoje em dia, porque eu não treino. Todo mundo acompanha esse raciocínio? Se eu tocasse violão, a mesma coisa. Se eu tocasse piano, qualquer coisa. Se eu falasse em público, a pessoa que treina muito falar em público, a mesma coisa. Tudo isso são habilidades. E a felicidade é uma habilidade como qualquer outra. Ela tem um quê genético, sem dúvida, mas ela tem muito um quê que a gente pode treinar. E também tem, junto com esses dois, também tem os fatores sociais ao meu redor. Estrutura da minha família quando eu nasci, como se eu recebi o amor suficiente, tem várias outras estruturas também. Mas o fato é que tem uma boa parcela disso que a gente pode mudar com os nossos hábitos. O Dan Gilbert, que é o principal pesquisador de Harvard, que é o primeiro aí, ele fala e já publicou vários papers mostrando como a gente superestima as coisas externas. A gente fica achando que vai aumentar a nossa felicidade, é ser promovido, é casar, é ter filho, é trocar de casa, é trocar de carro. São coisas grandes que vão acontecer. Só que a verdade é que não são essas coisas que vão aumentar a nossa felicidade. Porque essas coisas a gente fica muito feliz quando acontece, mas depois a gente se acostuma. Os estudos mostram que quem ganha na loteria ou quem fica paraplégico 6 meses depois estão praticamente no mesmo nível de felicidade. Então assim, nada de tão grandioso afeta a nossa felicidade assim. Então se não é o grandioso que eu achava que era, o que é que aumenta a minha felicidade? É essa prática diária. Que a gente vai falar mais nos próximos slides, que práticas que podem ser, mas como que eu me priorizo? Eu vou fazer meu exercício físico, eu vou ficar 1 segundo, 2, 3, 5 segundos a mais num abraço e aproveitar aquilo, trabalhar minha presença. Essas coisas que eu posso fazer no dia a dia, que eu vou praticando elas, que vão aumentar a minha felicidade. Tá bom? Quando a gente vai pensar no caminho para a felicidade, antes da gente entrar no que vai aumentar esse mapa mental, eu acho que é importante que cada um entenda que a gente tem que criar a nossa utopia. Ou para a gente pensar em termos de Nietzsche, o nosso Übermensch, nosso super-homem, o nosso eu ideal. Quem é que eu quero ser? Como que eu quero ser? Como que é a minha vida ideal? O Galeano e o Birri têm uma frase que eu adoro, que é: caminho 10 passos, se afasta 10 passos. Caminho 20 passos, se afasta 20 passos. Ora, para que serve a utopia? Para me fazer caminhar. E eu diria mais, para me fazer caminhar na direção certa. Eu preciso criar intencionalidade na minha vida. Quem eu quero ser, para onde eu quero caminhar. Lembra o gato da Alice? Que a Alice pergunta, para onde que é que eu tenho que ir? O gato pergunta, para onde tu quer ir? E ela fala, não sei. E o gato, então qualquer caminho serve. A gente precisa criar essa intencionalidade. Isso nos ajuda a criar sentido. E é um ótimo antídoto para a depressão. Fora ser um ótimo mapa para a gente ser mais feliz. Eu sugiro que antes da gente criar essa nossa utopia, e é óbvio que a gente vai sempre mexendo nela, a gente entenda um pouco mais o que a ciência tem para nos dizer sobre felicidade. Porque a verdade é que a gente é muito mais parecido do que a gente gosta de pensar. A gente tem uma coisa de querer achar que não, eu não tenho nada a ver, eu sou de um jeito, a Dani de outro, a Lu de outro, o Gustavo de outro, cada um é de um jeito. Mas a verdade é que o que nos faz feliz aqui, ou em São Paulo, ou no Japão, ou no Butão, ou nos Estados Unidos, é muito parecido. A gente é uma espécie, a gente é muito parecido. As coisas que aumentam a nossa felicidade são muito parecidas. Vocês vão ver mais pra frente, muda um pouco em intensidade, mas é muito similar. Então, para mim, o caminho é a gente entender o que a ciência tem para nos dizer. É sempre importante. O que a ciência não consegue ainda nos dizer, é sempre bom olhar para bons filósofos, o que a filosofia tem para nos dizer, quais são as boas respostas. Eu sempre gosto de falar que psicologia é ciência com filosofia. A gente tenta ser ciência nos buraquinhos que a ciência não conseguiu cobrir, a gente põe o melhor que a gente tem de filosofia para tentar responder. Quanto mais a psicologia avança, cada vez é menos filosofia e mais ciência. E tem um processo de autoconhecimento.
Que eu preciso me conhecer. Eu sou de um jeito que é um pouco diferente. Se eu sou uma pessoa um pouco mais irritada, eu preciso meditar mais, eu preciso respirar mais antes de falar. Até tem coisas que são mais particulares a mim. Esse autoconhecimento é muito importante. Aí eu crio um plano. E o mais importante de tudo, que é onde a gente mais peca, é na disciplina. Que é como que eu vou colocar essas coisas na prática. Como que eu vou fazer um plano que eu de fato consigo seguir. E que eu vou ter essa disciplina. E que eu vou usar tudo que eu tiver na minha rede para facilitar isso. E depois, de vez em quando, eu vou olhar, será que tá bom? Será que é no lugar certo que eu tenho que mudar? E fazer esses feedback loops. Bom, na minha dissertação de mestrado, eu montei um modelo de felicidade que eu vou apresentar para vocês. Eu tenho uma crítica grande à academia, por vários motivos. Mas um deles é porque eu acho que ela incentiva muito a gente a ser muito especialista numa área muito, muito pequena. E daí fica sempre a gente publicando artigos sobre essa área muito específica. Isso que é muito difícil depois de traduzir para a realidade. Então o que eu tentei fazer, que eu achava que não tinha feito em nenhum lugar do mundo ainda, bem feito, um ponto que eu achasse bom o suficiente, era o que tudo que é ciência da felicidade, tudo que existe, quais são as diretrizes, que são as regras gerais que servem para todo mundo, que a gente tem de direcionamento já. E depois é óbvio que a gente vai ter autoconhecimento para colocar. A ciência da felicidade, ela nasce em 1998 dentro da psicologia, mas o meu argumento é que ela transcendeu a psicologia há muito tempo. A gente tem que olhar, quando a gente fala de felicidade, para questões sociais mais amplas, a gente tem que olhar principalmente para questões fisiológicas. Então, explicando o modelo muito rapidamente, são 3 pilares. Então, uma vida feliz tem que precisar de 3 coisas. Um é eu cuidar da minha saúde, que é a minha fisiologia. O outro, que é o pilar mais importante, são as minhas relações, o pilar social. E o terceiro é, o ser humano ele tem uma necessidade inata de crescimento, que é muito nossa. A gente pode conquistar a vida que a gente sempre sonhou. Trabalhar no lugar que a gente queria, ganhar a grana que a gente queria, casar com a pessoa que a gente queria, ter os filhos, ter o carro, tudo que a gente sempre quis. Se a gente sentir que a gente está estagnado e que a nossa vida está repetindo todos os dias, a gente se deprime. É muito louco. A gente tem essa necessidade de crescimento. E pode ser, inclusive, na coisa mais idiota que tiver. A pessoa quero melhorar meu pace na corrida. Já serve, já é alguma coisa. Quanto mais amplo for a minha meta, melhor. Melhor como antídoto para a depressão, para criar mais sentido na minha vida. Então esse terceiro pilar é o pilar psicológico. Aí não dava tempo de eu entrar muito a fundo em cada um dos pilares, o que a gente precisa fazer, quanto exercício físico e todos esses detalhes. Posso mandar mais coisas para vocês depois. Mas algumas coisas que eu achei o mais importante de trazer. Dentro de saúde, de cada um desses pilares vão ter 5 facetas. Que todo mundo precisa olhar de alguma forma. O como a gente vai olhar vai ser diferente. Então, todo mundo vai se beneficiar de fazer exercício físico. Se a pessoa não faz nada de exercício físico, se ela começar a fazer, ela vai ficar mais feliz. Ela vai ser mais saudável. Isso é certo. Quanto de exercício físico, que modalidade, principalmente, com que intensidade, se vai ser mais longo, modalidade mais fraca. Tem umas diretrizes gerais, mas vai ser um pouco diferente de pessoa para pessoa. A gente foi feito para se movimentar todos os dias. A gente deveria se movimentar. Muitos problemas de saúde que a gente tem é porque a gente passa o dia sentado. A gente come muito mais do que a gente precisa, porque a gente não gasta quase caloria, a gente fica o dia inteiro sentado e a gente fica muito sentado. Mesmo que a gente não comer, mesmo que a gente não está com sobrepeso, eu ficar muito sentado faz minha circulação piorar, meus músculos piorarem, minha saúde piora como um todo. Pois meditação. Para mim, meditação se torna cada vez mais importante no mundo de hoje. No mundo que cada vez tem mais estímulos. A gente estava falando de redes sociais, mas não é só rede social, é tudo, tá tudo me estimulando o tempo inteiro. Os vídeos são mais estimulantes, as palestras, as conversas, cada vez tudo é mais rápido. E eu preciso da meditação para me acalmar um pouco. E meditação não é não pensar em nada, pelo amor de Deus. Meditação é simplesmente eu parar e observar os meus pensamentos. É só observar e ficar paradinho ali, pode ser 2 minutos. Tem as meditações no Calm, no Headspace, 2, 3 minutos. Tá ansioso, o cara faz 3 tipos de respiração ali, tu diminui muito o teu nível de estresse. Isso aqui é engraçado, porque o ser humano ele gosta de se achar muito inteligente. A gente não gosta de se ver que nem animal. A gente fala, tem ciência, mas essas 3 respirações melhoram. Não, mas o meu problema é muito mais complicado que isso. O meu não melhora com 3 respirações. É muito louco. Por quê? Porque a gente não gosta de se ver que nem macaco. E quando a gente vai criar hábito, a gente é um animal. Para criar hábito tu dá a cenourinha que funciona.
É assim que funciona criar hábito. Infelizmente, eu também não gosto. Eu gostaria que fosse só lendo sobre felicidade, eu fosse ficando mais feliz, mais iluminado. Mas não é assim que acontece. Tá? Então, meditação deveria ser uma prática diária que pode ser de 3 minutos, de 5 minutos. Tá? Essas muito curtas funcionam muito bem para diminuir o nosso nível de estresse. Tá? Nesses apps, tu vai achar, tá estressado, tá ansioso. Eles separam justamente pelo que tu tá sentindo e eles guiam a tua meditação. Se for pra gente sentir mais benefício, o ideal é ser de 15 minutos diário. Tá? Quando é mais preventivo e não pro momento presente, tá? Ótimo. Tempo na natureza. Essa foi uma das coisas que eu mais me surpreendi fazendo essa revisão literária. Eu já estudava felicidade há 8 anos, quando eu comecei a fazer essa revisão literária. O quão robusta é a ciência de tempo na natureza. Só para citar uma coisa aqui, quando a gente passa mais tempo na natureza, as nossas NK cells aumentam no nosso corpo. O que são as NK cells? Se vocês não sabem, todos os dias a gente produz células cancerígenas. Todos os dias. Tá? Todos os dias, todo mundo aqui produz célula cancerígena. Tá? E a gente mata essas células cancerígenas todos os dias com as NK cells. Tá? O que a gente tem de mais robusto na ciência, de que mais aumenta as nossas NK cells, várias coisas aumentam. Tudo que é saudável aumenta NK cells, sistema imune. Mas o que mais tem coisa publicada é tempo na natureza. Tem alguma coisa que no tempo na natureza é como se a gente equilibrasse o nosso ser, o ritmo do nosso coração, os barulhos da natureza, tudo aquilo vão nos deixando um pouco mais calmos, tá? E a gente aumenta o nosso número de NK cells. A gente não foi feito para viver encaixotado. Não existe ângulo de 90 graus na natureza. Vocês já se deram conta disso? As nossas casas são todas 90 graus, né? Não existe na natureza. Tá? Não existe luz branca na natureza. Tá? Luz branca serve para fazer cirurgia, só. O resto deveria ser luz amarela e indireta. Tá? Então a gente precisa desse tempo na natureza. Depois disso a gente tem sono. Sono é quase tão importante quanto exercício físico. A gente precisa de 8 horas diárias. A gente precisa cuidar do nosso sono. A gente está dormindo muito mal como sociedade. A gente precisa cuidar, a gente precisa fazer rituais do sono. Isso é ficar mais longe do celular, melhorar a qualidade do nosso sono, parar de tomar café depois das 3 da tarde. Tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sono. É muito, muito, muito relevante mesmo assim. E como sociedade a gente tem essa coisa, sono é coisa de preguiçoso. Quem trabalha mesmo não precisa dormir. Trabalha enquanto eles dormem. É uma realidade muito forte na sociedade. A gente não prioriza. É muito mais fácil a gente priorizar exercício físico, porque tem esforço ali. A gente sente que o sono não tem esforço suficiente, então não é tão importante. Então acho que isso é muito importante. E o último, que é o que menos impacta a nossa felicidade, é a nutrição. Vocês já devem ter visto que cada hora uma coisa é saudável, outra coisa não é saudável, né? Na nutrição. E daí eu fui mais a fundo para entender por que isso acontece. E o porquê que isso acontece é porque o impacto que as coisas de nutrição têm no nosso nível de saúde é muito, muito pequeno. Muito menor do que eu gostaria que fosse, inclusive, porque eu sou um cara que come bem saudável, eu sempre gostei de vida saudável. Então, na nutrição é muito mais sobre a gente cuidar dos excessos do que ter uma dieta maravilhosa, milagrosa. É muito mais para a gente cuidar da quantidade de caloria que a gente está comendo. A gente não pode comer tanta caloria, isso faz mal, sobrepeso faz mal, isso é muito óbvio, beleza? Mas assim, não tem nada nenhum alimento que é proibido, que é altamente cancerígeno, nada é tão cancerígeno assim como fala. Cara, o grau que é cancerígeno é muito, muito, muito pequeno. Então a gente deveria ter uma dieta que é alta em proteína, a gente precisa de proteína, a gente precisa muito de proteína. Não sei se vocês notaram, antigamente se falava muito de jejum intermitente, vocês lembram disso? Parou de falar, vocês notaram? Uns 3, 4 anos. Parou de falar porque se descobriu o quão importante é a ingestão de proteína. Quando a gente faz jejum intermitente, a gente não consegue consumir a quantidade de proteína que a gente precisa. Porque a gente não consegue consumir proteína de uma vez só ou de 2 vezes só. A gente não digere tudo. Não adianta comer 1 quilo de carne vermelha de uma vez só, não sei quantos, 18 ovos de uma vez só. A gente não digere aquilo. Aquilo sai. Pronto? Saúde? Feito? Ótimo. Relações. Acho que vale a pena a gente entender. Relações é o que mais aumenta a nossa felicidade. Tá? O que mais aumenta a felicidade e longevidade, tá? É a qualidade das nossas relações. Não tem a ver com quantas relações eu tenho. Tá? Tem a ver com se eu perguntar pra ti, se sente feliz com as tuas relações, a nota que tu vai dar. Uma pessoa introvertida vai precisar de menos amigos, uma pessoa extrovertida vai precisar de mais gente. Isso muda de pessoa para pessoa. O que vai ditar teu nível de felicidade e longevidade é a tua percepção sobre aquilo. Mas por que será que é tão importante? Não sei se vocês já notaram, mas a gente não é o ser humano mais... A gente não é o ser vivo mais forte. A gente só prosperou como espécie pela nossa capacidade de viver junto. De viver em comunidade. Então, antigamente, pelos 300 mil anos que a gente viveu
em tribos, né, de 30 a 150 pessoas, o mais perigoso, o que mais tinha chance de fazer a gente morrer, era ser expulso da tribo. Não era a cobra, que por sinal foi o animal que mais nos matou. Não era a cobra. Era ser expulso da tribo. Percebem como isso é profundo? Que daí a gente vai entendendo, bom, preciso ser aceito então. Só que uma coisa é o ser aceito numa tribo onde todo mundo se veste igual, faz as mesmas coisas, tem a mesma religião, todo mundo faz tudo igual. E são, na média, 60, 70 pessoas. Beleza, tem que ser aceito aqui, mas nem tem outra coisa para fazer. Muito mais fácil. Agora a gente traz essa realidade, que como vocês devem saber, de darwinismo, que demora para mudar, né? A gente traz essa genética para os dias de hoje, numa sociedade totalmente cosmopolita. Olha para o lado. Cada um está vestido de um jeito, cada um é de um jeito, cada um acredita numa coisa. Como que eu vou querer que todo mundo goste de mim? E quantas pessoas tu conhece? É só 60? Passaram na tua vida, a vida inteira? É impossível todo mundo gostar da gente. Mas ainda bem que a gente tem neuroplasticidade, epigenética, que a gente consegue mudar a nossa genética. Mas a gente tem que lutar contra essa tendência de querer que todo mundo goste da gente. Porque isso nos faz muito infelizes, porque a gente deixa de ser autêntico, a gente deixa de ser nós mesmos, a gente fica o tempo inteiro ansioso, preocupado sobre a aceitação, faz a gente não ir atrás de vários dos nossos sonhos. A timidez, ela é inversamente relacionada à felicidade. Isso é, quanto mais tímida a pessoa é, mais ela tende a ser infeliz. Se tem uma pessoa aqui que eu consigo diminuir um pouquinho o nível de timidez dela, a tendência é que o nível de felicidade dela também suba. Timidez é muito diferente. Não, 5 minutos? Até que horas é? Tá. Eu achei que eu tinha mais 20. Tá, eu vou tentar ir rápido, eu prometo. Tá bom. Vamos lá. Não vai ter muita pergunta. Tudo bem, eu fico depois à disposição para vocês fazerem pergunta, por minhas redes sociais, tudo. Mas timidez. Então assim, o que é a timidez? A timidez é quando eu estou me preocupando com o que os outros vão pensar. E eu deixo de agir, eu deixo de ser quem eu sou, eu deixo de fazer algo com medo do que os outros vão pensar. É muito diferente de introversão. O introvertido é aquele que ganha energia ao ficar sozinho. E o extrovertido ganha energia ao ficar com outras pessoas. Não tem nada de certo ou errado de ser introvertido ou extrovertido. O jeito mais fácil de descobrir se tu é mais introvertido ou mais extrovertido é que tu tá muito cansado, de que trabalhou muito, tá podre, tu quer ir ver os amigos ou tu quer ir pra casa e ficar sozinho. O introvertido quer ir pra casa e o extrovertido quer ir ver os amigos. Isso não tem nada de relação com o nosso nível de felicidade. Agora a timidez tem. Quando eu deixo de ver meus amigos, eu não tô bonito, não tô com a roupa certa, não vou ver os amigos, se eles gostam tanto de mim, eles me convidaram, mas talvez me convidaram só porque tinha que convidar, se sentiram obrigados, não vou. Ótimo. Impacto da solidão. Eu não acho que a gente vive uma epidemia de solidão. Os números não mostram que a gente vive uma epidemia de solidão. A gente está um pouquinho mais sozinho, talvez, do que em outros momentos. A gente está menos conectado como sociedade. Mas esses números são muito poucos para a gente dizer que é uma epidemia de solidão. Mas eu queria chamar a atenção para os impactos negativos da solidão. Acho que isso a gente tem muita ciência para falar. É péssimo, né? Vocês conseguem ver os dados. O que eu mais gosto, fora os outros, é aumento de 45% do risco de morte precoce. Poluição do ar, 5%. Obesidade, 20%. Consumo excessivo de álcool, 30%. Nossa. Mas ninguém fala. Não sei se você sabe como é que é. Se mede morte precoce. Pega o país, a expectativa de vida que tem aquele país, todo mundo que morre antes daquilo é morte precoce. Então, sei lá, no Brasil deve ser 78 anos, morreu antes de 78 anos é morte precoce. Vocês estão percebendo isso? Porque de obesidade fala um monte, né? Excessivo de álcool também falam bastante, menos do que deveriam, talvez. Mas ninguém fala de solidão. Olha os números, é bizarro. Relações. E daí passando rapidamente pelos pilares aqui. O primeiro pilar é a nossa família. Que a gente escolhe menos, como todos vocês sabem. Mas se a gente consegue cultivar uma boa relação ali, é super positivo pra gente. E o quanto que a gente recebeu atenção e amor ali impacta muito a nossa felicidade. Então não tinha como não estar aqui. Depois tem os nossos relacionamentos amorosos. Que também são muito relevantes. Como eu tenho que cultivar essas relações na minha vida. Os meus amigos,
e eu entender o impacto. Para mim, os amigos, o mais importante é eu entender o tamanho do impacto que meus amigos têm em mim. Se eu percebo o tamanho desse impacto, eu provavelmente vou ser mais consciente do jeito que eu lido com os meus amigos. Vou ver mais meus amigos, vou cuidar quem que eu quero ter de amigo, quem eu não quero. Se tem aquela pessoa que só te põe pra baixo, tu não precisa cortar aquela pessoa. Sempre cortar é um lugar muito de imaturidade. Não precisa cortar ninguém, mas tu vai se afastar um pouco. Não vai ver toda semana aquela pessoa que sempre que tu vai lá, a pessoa só reclama, só te faz mal. Tu vai se afastar um pouco. Se a pessoa precisar de ti, tu vai estar lá. Mas os amigos realmente, as pessoas que a gente convive como um todo, nos afetam muito. E a gente tem que saber como usar isso. Saber quem são meus amigos, quem eu posso contar pra quê, quais são os amigos pra dar risada, quais são os amigos pra falar papo sério, quais são pra falar de trabalho, quais são as minhas necessidades, como que a minha rede de apoio vai me ajudar nisso. Os colegas de trabalho também são fundamentais, porque a gente passa muito tempo no trabalho. Pra mim tem um ponto muito sério aqui, que a gente dá menos valor hoje em dia do que a gente dava antigamente pra ter melhores amigos e bons amigos no trabalho. Tem várias pesquisas que apontam isso. Muito provavelmente é porque a gente fica menos tempo no emprego, né? Antigamente a gente ficava muito mais anos, a gente ligava mais pra isso, a gente investia mais nessas relações. Hoje em dia a gente está investindo menos, pra mim isso é muito sério, porque eles ditam muito a nossa felicidade. E o último é a minha relação com os desconhecidos, com quem eu não conheço. Como que eu lido com cada um de vocês? Se alguém me falar, se eu abro a porta, seguro a porta pra alguém, se eu puxo papo com alguém no elevador, se eu sei o nome do meu porteiro, se eu dou bom dia pra ele todo dia, sei o nome das pessoas. Quando eu chamo as pessoas pelo nome, eu estou falando pro meu cérebro que eu estou na minha tribo. E com isso meu nível de cortisol na hora vai baixar. Porque eu sinto que eu estou seguro, que eu posso estar ali. Crescimento. Esse é o pilar mais complexo de todos, né? Toda a psicologia entra nesse pilar aqui. A gente já falou dessa tendência natural que a gente tem de crescer, a gente precisa crescer, senão a gente se sente estagnado e a gente se deprime. E aí tem esses 5 pilares que pra mim são, esses 5 facetas desse pilar que são muito importantes. Primeiro é sentido da vida. Vocês devem ter notado, tem um tópico tabu aqui, então assim, mas eu acho importante falar, acho que o que é muito ruim é quando a gente deixa de falar dos tópicos tabus. Eu acho que quando a gente nota que um tópico é tabu, a gente tem que falar dele com cuidado. A gente não pode deixar de falar. Isso é um bom ponto. Vulnerabilidade, Brené Brown entra muito aqui. A gente pode falar sobre tudo. A gente tem que cuidar o como a gente vai falar. A gente não pode ser agressivo com outra pessoa, a gente vai cuidar o como, mas a gente pode falar sobre tudo. Não sei se vocês notaram, mas todos vocês decidiram estar aqui hoje, e mais do que vocês decidiram levantar da cama hoje. A gente decide estar vivo. A gente quer estar aqui. A gente acha que dentro das possibilidades é melhor estar aqui do que não estar nesse plano. Tudo que a gente faz envolve um certo sentido da vida. Tem sempre o primeiro pensamento de tudo, por isso que a primeira faceta desse pilar vale a pena estar vivo? Vale a pena fazer? Não só estar vivo, qualquer coisa. Vale a pena? Tem sentido? Se a gente entra num estado de niilismo completo, vai comer o quê? Qualquer coisa. Dane-se. Não quero nada. Desse jeito assim. Exato. Isso é niilismo, que é muito sério a gente entrar nesse estado depressivo de niilismo que nada faz sentido. Então a gente precisa de um sentido para a vida. A gente precisa entender e ter uma percepção de que a vida faz sentido. Não que a vida faz sentido como um todo, mas que faz sentido eu estar vivo, eu me envolver nela e que eu posso mudar ela. Uma das coisas mais importantes e que todas as linhas da psicologia concordam é apego seguro. Eu mal bem toquei nisso hoje quando a gente fala como eu me senti amado na minha primeira infância, principalmente ali até os 4 anos de idade. Todas as linhas, seja psicanalista, TCC, todo mundo concorda com a importância do apego seguro. Mas tem uma outra coisa que prevê ainda melhor teu nível de sucesso. Quando a gente fala de sucesso, a gente está falando de tudo aqui. A quantidade de felicidade que tu vai ter, dinheiro, problemas psicológicos, amigos, tudo. Sucesso é uma média de tudo. O que prevê ainda melhor sucesso do que apego seguro é o quanto a gente conseguiu colocar nessa criança uma paixão pela vida. Tem várias pessoas que não tiveram apego seguro, mas de alguma maneira, às vezes tem um quê genético, às vezes seus próprios pais conseguiram colocar isso, ou foram outras pessoas que estavam envolvidas ali que conseguiram colocar uma sensação de que a vida valia a pena ser vivida, e mais do que valia a pena ser vivida, que eu sou um sujeito agente e eu consigo mudar as coisas. Eu consigo ir lá e fazer. Esse é o primeiro faceta. O segundo é trabalho e dinheiro. Então, respondendo a pergunta que todo mundo adora me fazer, dinheiro sim aumenta a felicidade, aumenta pouco
a felicidade, relações por exemplo aumenta muito mais. Se eu estou passando fome, dinheiro aumenta bastante a minha felicidade, então as necessidades mais básicas aumentam de maneira relevante o meu nível de felicidade. Depois de um certo ponto, mais dinheiro praticamente não tem efeito nenhum. Hoje em dia se mostra que ainda continua aumentando bem pouquinho, mas muito mais porque a gente consegue fazer mais as coisas que são importantes pra gente. A gente consegue mais tempo das nossas relações, a gente consegue um senso de realização ainda maior e a gente consegue doar mais dinheiro se a gente é muito rico, a gente consegue doar muito dinheiro, a gente se sente bem por doar dinheiro, porque o ser humano se sente bem ao ajudar o outro. Ponto muito importante. Sempre que a gente ajuda o outro, a gente se sente bem. Tá? A gente faz uma pesquisa aqui, várias pessoas ganham R$50, todos vocês têm suas necessidades básicas atendidas, senão não estavam aqui. Ganham R$50, se vocês gastarem R$50 com outra pessoa, pode ser para um presente para a mãe, para o namorado, para quem for, na média vai aumentar mais a felicidade de vocês se vocês forem lá e gastarem ou guardarem esse dinheiro. Tá? Terceiro é o senso de autorrealização. É o quanto, aqui vai entrar quase tudo da psicologia também, no sentido de autoestima, o quanto que eu sinto que eu estou fazendo as coisas que eu quero fazer, que eu consigo, que eu me sinto bem, tá? Que eu consigo realizar. Pensem em Maslow, na pirâmide de Maslow, que consegui chegar lá em cima. Tá? Senso de autorrealização. Tá? Aí o quarto ponto é cultivar a alegria. Como a gente estava falando no começo, eu preciso criar momentos onde eu cultivo essa presença. Tá? Talvez esse seja o grande molho secreto da felicidade. É a quantidade de momentos que eu consigo estar presente no que eu estou fazendo. Tem um café que eu amo, eu vou tomar esse café com presença e agradecer o café que eu estou tomando. Nossa, que delícia isso daqui. Eu vou abraçar uma pessoa com mais presença. Eu vou dar risada, eu vou me permitir momentos alegres. Tá? E cultivar esses momentos. E o último é a espiritualidade. Pessoas que são mais espiritualizadas, aqui a gente está falando que pode ser qualquer religião ou não nenhuma religião, mas que acreditam em algo maior, que criam um sentido de alguma maneira, tendem a ser mais felizes. Elas tendem a aceitar melhor o passado, porque elas entendem que aconteceu o que tinha que acontecer. Elas tendem a se preocupar menos com o futuro, porque acreditar vai acontecer o que tiver que acontecer. É óbvio que tem que ser uma espiritualidade que instigue o meu senso de agência. Isso é, que eu consigo aumentar. Eu sou filho de Deus, então eu vou lá e consigo fazer mais coisa. E não assim, estou rezando, posso ficar aqui sentado que Deus vai fazer para mim. Ou eu estou na pobreza, muito foi usado isso para nos manipular. Eu estou na pobreza, mas é porque Deus quis. Né? Deus me quis escravo dessa vez, então tem que ficar quietinho. Lá na próxima vida eu vou ganhar alguma coisa. Muito problemático. Então, para terminar e abrir para perguntas, eu acho que tem 4 coisas principais que vocês levarem de hoje, eu vou ficar muito feliz. Tá? Primeira é que felicidade é paz e não prazer. Eu acho que esse é o ponto central. Se vocês entenderem que felicidade é paz e não prazer, já foi gigante. Que os 3 pilares para felicidade é saúde, realização e crescimento. Saúde, relações e crescimento. Terceiro ponto, o que mais aumenta a minha felicidade é a qualidade das minhas relações. E por último, a gente precisa definir a vida que a gente quer ter. Eu gosto muito de se basear em ciência para isso, espero ter ajudado um pouquinho vocês nisso hoje. E ter muita disciplina para colocar isso na prática. Essa é a fórmula para a felicidade. Muito obrigado e agora a gente abre para perguntas.